No meio do deserto do Peru, em uma das regiões mais áridas e inóspitas do planeta, existem marcas gigantes desenhadas no solo há mais de 1000 anos. São figuras tão grandes que só podem ser vistas do céu. E por muito tempo, ninguém sabia que elas estavam ali. As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Como foram feitas? Por quê? Para quem? Teriam sido mensagens para os deuses, sinais para visitantes de outros planetas? Ou apenas uma forma de arte ancestral que ainda não compreendemos? Prepare-se para uma viagem por um dos enigmas mais fascinantes da humanidade. Você vai sair deste vídeo com a cabeça fervendo de teorias. Onde ficam e o que são as linhas de Nazca? As linhas de Nazca estão localizadas no sul do Peru, em uma planície desértica que se estende por mais de 80 quilômetros. São mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e pelo menos 70 desenhos de animais e plantas, alguns com até 300 metros de comprimento. E tudo isso foi feito no chão, riscando a camada superficial do solo para revelar um tom mais claro de areia por baixo. Entre os desenhos mais famosos estão o beija-flor, o macaco, a aranha, o condor e até uma figura conhecida como o astronauta, que parece um ser com capacete olhando para o céu. Esses geóglifos foram criados pelas culturas Nazca e Paracas, que habitaram a região entre os anos 500 a.C. e 500 d.C. Como foram feitas essas linhas gigantes? Um dos grandes mistérios é justamente como esses povos conseguiram desenhar figuras tão grandes e proporcionais sem a ajuda de tecnologia moderna e sem poder vê-las do alto. A explicação mais aceita é que eles usavam cordas, estacas e esquemas de proporção, como uma espécie de grade no chão, para ampliar desenhos feitos em miniatura. É como se eles tivessem inventado uma técnica rudimentar de projeção gráfica. Mesmo assim, a precisão e a escala das figuras impressionam qualquer pessoa, especialmente quando lembramos que foram feitas há mais de 1500 anos. E mais, elas só permanecem visíveis até hoje porque a região quase não tem vento, chuva ou erosão. O deserto de Nazca é um dos mais estáveis do planeta, o que preservou os desenhos por séculos. Por que essas linhas foram feitas? E agora vem a pergunta de $1 milhão. Para que serviam essas linhas? Existem diversas teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Uma das hipóteses mais aceitas pelos arqueólogos é que as linhas tinham finalidade religiosa ou cerimonial. Algumas figuras estariam ligadas a rituais de adoração a divindades da natureza, como o sol, a água e os animais. Outra teoria sugere que elas faziam parte de um calendário astronômico. Algumas linhas coincidem com o nascer e o pôr do sol nos solstícios, o que indica que os Nazcas poderiam usar os geoglifos como marcadores de tempo para plantio e colheita. Mas nem todos concordam com essas explicações tradicionais. É aqui que começam as teorias mais ousadas e até perturbadoras. Teorias. Alternativas. Contatos extraterrestres. Desde que foram popularizadas nos anos 1930, as linhas de Nazca chamaram a atenção de teóricos dos antigos astronautas. Um dos maiores defensores dessa ideia foi Erich von Däniken, que no livro Eram os Deuses Astronautas? Sugeriu que os Nazcas estavam tentando se comunicar com seres de outros planetas. Para esses teóricos, o fato de os desenhos só poderem ser vistos do céu seria uma evidência de que foram feitos para observadores aéreos. Além disso, o formato de algumas figuras, como o astronauta e as longas pistas retas, lembraria uma espécie de aeroporto primitivo. Segundo essa visão, os Nazcas poderiam ter recebido visitas de seres avançados, que ensinaram técnicas de engenharia e foram tratados como deuses. As linhas seriam um chamado para o retorno desses visitantes. Embora essa teoria seja considerada pseudociência pela arqueologia tradicional, ela fascina milhões de pessoas até hoje e inspira documentários, filmes e livros. Outras hipóteses misteriosas. Além dos deuses e alienígenas,
há outras explicações intrigantes. Uma delas é que as linhas de Nazca poderiam representar caminhos cerimoniais que os Nazcas percorriam durante rituais religiosos. Isso explicaria o fato de muitas linhas não formarem imagens claras, mas serem apenas trilhas longas e retas. Há também quem veja nas linhas um sistema de hidráulica simbólica. Estudos recentes mostraram que alguns geoglifos estão próximos de fontes subterrâneas de água. Os desenhos poderiam representar uma forma de indicar os locais onde a água poderia ser encontrada, algo vital em um deserto tão seco. Outra possibilidade é que os desenhos sejam um mapa simbólico do mundo espiritual Nazca, uma tentativa de representar a relação entre a vida, a morte e os deuses. Descoberta e estudos modernos. As linhas de Nazca só começaram a ser estudadas seriamente a partir da década de 1930, quando aviões comerciais começaram a sobrevoar a região. Os pilotos notaram os desenhos gigantes no solo e divulgaram a descoberta para o mundo. A partir daí, arqueólogos como Maria Reich, uma matemática alemã radicada no Peru, passaram a dedicar suas vidas à preservação e estudo das linhas. Reich mapeou centenas de geoglifos e defendeu a teoria do calendário astronômico até sua morte, em 1998. Hoje, as linhas de Nazca são patrimônio mundial da Unesco e alvo de estudos com drones, imagens de satélite e varreduras a laser que continuam revelando novos desenhos até hoje. Um mistério ainda em aberto. Apesar dos avanços tecnológicos e das décadas de pesquisa, as linhas de Nazca continuam cercadas de mistério. Não sabemos exatamente quem as fez, como foram feitas com tanta precisão, e muito menos qual era o verdadeiro propósito por trás delas. Talvez fossem um pedido de chuva, uma oferenda aos deuses, ou talvez algo ainda mais complexo e simbólico, que nossa mente moderna não é capaz de compreender. E se considerarmos que outras culturas antigas ao redor do mundo também criaram estruturas gigantescas visíveis do céu, como Stonehenge, as pirâmides do Egito e os moais da Ilha de Páscoa, é inevitável pensar: será que havia um conhecimento global perdido? Um saber ancestral que conectava todas essas civilizações? As linhas de Nazca permanecem como uma cicatriz gigantesca no solo do deserto, desafiando nossa compreensão da história, da arte e da espiritualidade. Seja como mensagens para os deuses, sinais para os alienígenas, ou apenas uma forma grandiosa de expressão humana, elas nos mostram que o passado guarda segredos que ainda estão longe de serem desvendados. Agora eu te pergunto, o que você acha que são as linhas de Nazca? Arte, ciência, religião ou algo que nem conseguimos imaginar? Deixa a tua teoria nos comentários, porque esse enigma ainda está aberto. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios. Até a próxima!